Quinta-feira, dia 9 de maio, é mais um dia, ou melhor, noite de Libertadores, logo mais aqui em Santiago, no Chile, na fria Santiago. O Fluminense enfrenta o Colo-Colo, mais uma rodada da Libertadores, num jogo muito importante para o Flu, porque uma vitória não assegura a classificação para a próxima fase, mas certamente deixa o caminho muito bem pavimentado para as oitavas de final. Fluminense que venceu já o Colo-Colo no jogo de ida no Maracanã e agora aqui no Chile. Certamente vai ser um jogo muito difícil. Tá fazendo muito frio aqui, mas prevejo uma partida quente, uma partida disputada, os dois times buscando esse resultado. O Colo-Colo também precisa dessa vitória. Então, a partir de agora, absolutamente tudo que você precisa saber sobre o Colo-Colo e Fluminense aqui no canal do Lessa. Bora de pré-jogo. E ontem o Cerro empatou com a Alianza Lima, um empate muito bom, um resultado excelente, porque se o Cerro tivesse vencido, teria ultrapassado o Fluminense na liderança provisória ali com 7 pontos, ia dar uma embolada no grupo. Esse empate foi ótimo, daí a importância de conquistar 3 pontos hoje para ficar numa situação ainda melhor no grupo, para já abrir distância ali na liderança da chave e aí depois ter tranquilidade para confirmar a classificação nos próximos jogos dentro de casa contra a Alianza Lima e Cerro Porteño, onde o Fluminense obviamente é muito favorito nesses confrontos, né? Tem a obrigação de conquistar esses resultados para conseguir ir para as oitavas com moral, né? com um astral alto e com uma boa pontuação, uma classificação convincente. A gente viu que no Maracanã foi uma partida difícil, o Fluminense venceu por 2-1. Aliás, o Cerro não, o Colo-Colo veio com uma postura o tanto quanto ofensiva, marcando série de bola, pressionando, né? A gente esperava o Colo-Colo mais posicionado atrás, buscando contra-ataque, mas não foi isso. Por isso eu estou prevendo aqui uma partida bem difícil, né, num estádio em que a torcida faz pressão, num estádio que eles estão acostumados a jogar, estavam suspensos, mas na Libertadores vão poder jogar no Monumental. Enfim, uma suspensão que vale para competições nacionais, né? Eles conseguiram o direito de jogar a Libertadores no Monumental. Então, enfim, é um cenário de jogo assim bastante complexo, que vai exigir, obviamente, um bom desempenho do Fluminense se quiser levar 3 pontos para o Rio de Janeiro. Então vamos falar da provável escalação do Flu. Aliás, antes da provável escalação, as dicas lá na KTO para você. Tem esse odão aqui, olha só quando está pagando 2, odd 2 nessa vitória, aliás, na vitória. No ambos marcam, ou seja, para Fluminense e Colo-Colo fazendo gol nessa noite. E aí eu acho possível que o Fluminense vença por 2-1, 3-1, 3-2. O negócio é conquistar os 3 pontos. Mas jogando em casa, acho possível que o Colo-Colo faça um gol. E também o Fluminense, evidentemente, a gente aposta na vitória do Fluminense. A vitória está pagando o seguinte, pagando 2,90 a vitória do Fluminense, quase o odd 3. Né? Um leve favoritismo aí pro Colo-Colo, enfim, que é natural, atua em casa, mas se você acha que é arriscado, pode ser, talvez um Fluminense um empate, aí ambos marcam dentro do jogo, enfim, corre lá na KTO, mais importante, utilize o cupom JORNADA, tá, para você ter 20% de bônus no seu primeiro depósito. Lessa, mas não tô afim de depositar agora, cara, mas se vocês puderem, quem não fez aí no cadastro na KTO, só fazer o cadastro lá pelo menos, clicar aqui no link, fazer o cadastro, já ajuda muito aqui o canal. Né? Parcerias como a KTO nos dão a possibilidade de fazermos essas coberturas fora do país, acompanhando o Fluminense lado a lado. Por isso é muito importante, quem puder, claro, evidentemente, quem quiser, né, se inscrever lá na KTO, quem puder depositar para ganhar o bônus também utilizando o cupom, ajuda demais aqui a gente, beleza? Então tomara que hoje à noite, quem for nessas dicas aí ou em outras opções, tomara que possamos comemorar uma vitória do Fluminense e, claro, por que não, que é sempre bom, uma graninha no bolso. Sempre importante lembrar, no entanto, nunca aposte aquilo que você não tem. Isso aqui, acima de tudo, é uma brincadeira, né? Aposte sempre com responsabilidade. Vamos à provável escalação do técnico Fernando Diniz para o jogo de hoje. O time deve ser mantido em relação ao que empatou diante contra o Atlético Mineiro, com desfalques. O Renato Augusto, mais uma vez, infelizmente, se lesionou justo no jogo que ele foi bem, entrou, fez seu primeiro gol, participou de pelo menos umas 2 jogadas perigosas. Quando a gente imaginava o Renato mais próximo ali da sua forma, tendo sequência, ele volta a sentiu dores no joelho. Tá fora o Renato Augusto novamente desse jogo. E aí ele se junta aos outros que já não vinham jogando, John Kennedy, Gabriel Pires, Lelê, André, Samuel Xavier, Thiago Santos,
todos não estão à disposição para esse jogo de Libertadores. Por outro lado, o Keno está de volta. Será a opção no banco de reservas, Keno voltando de lesão, natural que ele volte para o banco. Acho que, mesmo depois, quando ele estiver em condição, num primeiro momento, ele deve seguir no banco, até por uma questão de justiça, pelo que o Marquinhos vem jogando. Agora o Douglas Costa vai ter uma sequência, aparentemente. Enfim, então o Keno deve segurar um pouquinho no banco de reservas, até ele ter condições de fato de disputar essa vaga novamente e aproveitar as oportunidades quando ele tiver a chance no segundo tempo. Bom, então a gente tem um provável Fluminense com Fábio, Marquinhos, Manuel, Felipe Melo e Marcelo, Martinelli, Lima e Ganso, John Arias, Douglas Costa e Germancano. Deve ser esse o Flu para enfrentar o Colo-Colo. O Diniz acerta ao manter Marquinhos na lateral. Contra o Atlético deu certo. Mas contra o Atlético, a gente tinha a possibilidade de explorar uma fraqueza, que é o Guilherme Arana, que é um jogador que apoia muito. É um jogador que deixa muitos passos atrás, apesar da qualidade, da grande qualidade que ele tem. Mas é um fato, é uma deficiência. Então, contra o Colo-Colo, já é um cenário diferente. Né? O Fluminense vai ter que ter muita atenção também nos contra-ataques. O Renan Reis, nosso laranja, vai falar já sobre isso. Claro que tem que agredir, tem que buscar o ataque, mas vai ter que ter muita atenção nessa cobertura também do Marquinhos, porque o Fluminense ganha ofensivamente, ganha em profundidade nessa dobra ali com o Douglas Costa. O Marquinhos ora ataca pela beirada mesmo, ora vai pelo meio e o Douglas Costa fica aberto, e aí o Fluminense ganha opções de triangulações, de jogadas bem trabalhadas por ali, mas não pode perder lá atrás. Então, assim, nem toda formação que funciona contra o adversário vai funcionar contra o outro. Mas eu entendo o Diniz, eu acho que é uma coisa que o time reagiu bem, o time fez uma boa partida durante boa parte do jogo contra o Atlético, então é natural que ele queira dar uma sequência, uma continuidade. O Marquinhos parece que está se sentindo bem por ali, né? Ele consegue atacar muito pelo lado direito, não foge tanto assim das suas características. Agora, vamos ver como vai sair quando for muito exigido ali na defesa. Tomara que ele vá bem mais uma vez e que o time de fato apresente um crescimento com a manutenção dessa equipe. Um jogo muito importante, gente, para o Fluminense demonstrar consistência dentro do jogo, aquilo que a gente vem pedindo muito, regularidade. O Diniz já falou isso, né? Muitos altos e baixos dentro da partida. O Fluminense saiu, abriu o placar em alguns jogos e acabou cedendo o resultado em vários, né? Isso aconteceu recentemente. Dos 5 jogos do Campeonato Brasileiro, o Fluminense saiu na frente no placar, em 3 oportunidades acabou cedendo o resultado. Não aconteceu contra o Vasco por muito pouco e contra o Corinthians foi aquela derrota de lavada. Então tá faltando muito isso ao time, o equilíbrio emocional, a questão emocional também. Um jogo fora de Libertadores isso também pesa. O time emocionalmente não vem bem porque contra o Atlético reagiu, jogou bem, acabou cedendo o resultado, a equipe ficou muito abatida. E não tem que ter esse abatimento, tem que olhar para o adversário de hoje e ter confiança. O time precisa também resgatar essa confiança, não se abalar quando leva um gol. Né? O Fluminense 2023 era mestre nisso, era um time que sofria, às vezes levava um gol, levava uma porrada e conseguia dentro do jogo reagir, né? Por isso conseguiu viradas históricas no ano passado que levaram o título da Libertadores. Não foi por acaso, é porque o time, além de tecnicamente, taticamente estar bem, era um time com um mental muito forte. Então essa equipe tem que recuperar isso, não tem por que perder isso completamente, porque basicamente os jogadores, as lideranças, enfim, os principais jogadores continuam fazendo parte do grupo, né? Tentar entender o que está acontecendo e reagir dentro de campo. Acho que uma boa vitória, uma vitória convincente, vai trazer isso. Mas não tem jeito. Tem que ter uma consistência dentro do jogo, tem que evitar essas oscilações bruscas dentro da partida, porque isso acaba, às vezes, como foi contra o Atlético, estragando uma boa atuação da equipe. Tomara que o time hoje esteja numa noite inspirada, né, que os jogadores possam entrar focados do início ao fim. Vai ser um jogo que vai exigir muito isso. Não dá para entrar desligado, não dá para se desligar em momento nenhum, aliás, e correr, e competir, como foi contra o Atlético. Aquele jogo contra o Corinthians tem que ser um exemplo do que não se fazer. Contra o Atlético, o Fluminense correu, se esforçou, se dedicou, infelizmente aconteceu aquilo. Mas a gente viu um time competindo. Então hoje é espírito de Libertadores, hoje é competitividade no máximo, para honrar a galera que está vindo aqui, que está aqui em Santiago, para deixar o torcedor novamente confiante numa boa sequência de jogos. Tomara que esse seja
essa versão do Fluminense logo mais no estádio Monumental. Bora ver a análise que o nosso Renan Reis, nosso Laranja Tricolor, produziu aqui pra gente, sempre mapeando os rivais, ligando o alerta, tudo aquilo que a gente precisa saber sobre o Colo-Colo, que a gente precisa ficar atento. Alô, Diniz, para não ser surpreendido mais tarde. Fala aí, Renan. Saudações tricolores aos amigos ligados aqui no nosso pré-jogo. E hoje vamos falar do Colo-Colo, o adversário do Fluminense, nessa rodada de Copa Libertadores da América. Vamos lá. O Colo-Colo entrou em campo 5 vezes após aquela derrota para o Fluminense aqui no Maracanã. Os chilenos tiveram 2 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Eu vou trazer para vocês hoje alguns padrões que eu havia identificado naquele primeiro pré-jogo e que se repetiram nessas partidas posteriores ao enfrentamento contra o Fluminense, e vou trazer também outras situações que eu identifiquei nesses últimos jogos do nosso adversário. Vamos dar uma olhadinha. Galera, a primeira coisa que nós vamos ver aqui são os contra-ataques da equipe chilena. São transições realmente bem rápidas, com muita velocidade e com muita verticalidade. Nós vamos ver que raramente os jogadores dão mais de 2 toques na bola. Utilizar as faltas, as famosas faltas táticas. Perdeu a bola na frente, para a jogada, faz a falta, para que a gente não seja surpreendido com um contra-ataque desse, com uma transição rápida dessa, porque são jogadas em que os jogadores geralmente saem com muito espaço e são jogadas difíceis de marcar. Então a gente precisa ficar preparado para isso, porque com certeza, se o Fluminense perder muitas bolas lá na frente, vai sofrer com esses contra-ataques do Colo-Colo. Galera, outra jogada que nós já havíamos identificado no último pré-jogo e que se repetiu bastante nos últimos jogos é isso aqui, ó. Bola na linha de fundo, pelo lado direito do ataque do Colo-Colo, cruzamento para trás e alguém chega ali para finalizar. O Colo-Colo, ele explora muito bem as costas do lateral esquerdo adversário. Então, geralmente, a gente vai ver aqui ou o Zavala ou o Bolados fazendo esse ataque e recebendo essa bola em profundidade. E aí eles chegam ali, fazem o cruzamento, fazem a finalização, mas é realmente um padrão. Ó. Alguém domina a bola, eles passam e chegam até a linha de fundo. Então, o Marcelo, ele precisa de um apoio grande por ali. O Fluminense não pode deixar que esse tipo de jogada aconteça, porque é uma coisa que o Colo-Colo faz muito bem. E aí eu quero falar novamente do Zavala, né, que ele, contra o Fluminense no Maracanã, acabou sendo reserva, só que é um jogador que tem muita velocidade, é muito bom nesse 1 contra 1. Então, mais uma vez, o Fluminense precisa dar apoio ao Marcelo aqui pelo lado esquerdo, porque para que a gente não tenha nenhum tipo de problema, nenhum tipo de situação, a gente não pode deixar que isso aqui aconteça. Ó, esse mano a mano do Zavala com o Marcelo. Que é um jogador que tem muita facilidade para chegar ali de fundo, tem velocidade e pode representar perigo para a equipe tricolor. Galera, apesar do Colo-Colo não ter feito nenhum gol de bola parada nesses últimos jogos, eu quero trazer para vocês aqui uma jogada que funcionou bem em 2 partidas dos chilenos depois do enfrentamento contra o Fluminense. E como o Fluminense vem enfrentando esse momento de oscilação em relação à bola aérea, bola parada, quero mostrar para vocês aqui que é um lance que a gente precisa ficar ligado. É uma dinâmica muito antiga no futebol, mas é uma coisa que a gente precisa ficar ligado. E é justamente o escanteio batido em direção à primeira trave. Então o Colo-Colo bota geralmente 2 jogadores por aqui para que algum deles consiga a casquinha em direção ao gol ou em direção ao segundo pau e outro jogador chegue completando para o fundo do barbante. Então a gente vai ver aqui, ó, o escanteio é batido, o jogador dá a casquinha, quase sai o gol ali, a bola passa perto da trave direita do goleiro adversário. Outro lance também, mais uma vez, ó, 2 jogadores aqui no primeiro pau, quem encosta dessa vez é o Bolados, e o Vidal perde o gol ali embaixo da trave. Então é uma coisa simples, mas que em algum momento do jogo pode acontecer e o Fluminense precisa ficar ligado nisso. Aliás, pessoal, o Fluminense levou um gol do Colo-Colo aqui no Maracanã após uma cobrança de escanteio, né? Foi aquele gol do Paiva. Então que hoje isso não aconteça, que o Fluminense fique bem ligado nesse tipo de jogada. Agora, se o Fluminense tem problema com bola aérea, o Colo-Colo também tem. Só para vocês terem uma noção, dos últimos 5 gols que o Colo-Colo levou, 3 foram em jogadas de bola aérea. 2 com a bola rolando e a última com a bola parada. Então eles levaram 2 gols de bola aérea no último jogo e levaram também esse gol aí de escanteio, de bola parada. A gente sabe que não é o forte do Fluminense, né, gols de cabeça, mas é uma coisa que nós podemos explorar, por que não? Já que o Colo-Colo também possui dificuldade de defender esse tipo de jogada. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais essa análise. Tamo junto pra cima deles e saudações tricolores. Valeu!
E agora eu vou chamar o amigo José Tomás, que é um jornalista chileno que acompanha de perto o Colo-Colo lá pelo Diário AS. Ele mora no Rio de Janeiro, né? Ele é correspondente no Rio de Janeiro e sabe tudo de Colo-Colo. Então ele vai falar, vai trazer para a gente aqui como que chega a equipe chilena para enfrentar o Fluminense. Um time que deve ter mudanças para essa partida em relação àquele que foi derrotado no Maracanã. ¿Qué tal, Víctor? Ya empezamos a vivir lo que va a ser este encuentro entre Colo-Colo y Fluminense, que se vuelven a encontrar en esta Copa Libertadores. En esta oportunidad jugarán en el Estadio Monumental de Santiago de Chile, la cancha que es propiedad de Colo-Colo y donde caben cerca de 40.000 personas. Seguramente estará lleno este día jueves, cuando el equipo de Jorge Almirón, ex técnico de Boca Juniors, busque 3 puntos que lo acerquen al gran objetivo del club para esta temporada, que es clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Recordemos que el técnico argentino llegó este año a Colo-Colo y lo fueron a buscar justamente por su experiencia en torneos internacionales con Lanús, con Atlético Nacional, por supuesto con Boca Juniors, que bueno, ¿qué te voy a contar a ti? Pues, lo conocemos del año pasado. Boca Juniors, sin mostrar su mejor juego, terminó igualmente llegando a una final de Copa Libertadores, donde pierde precisamente con Fluminense. Entonces el objetivo de Colo-Colo es claro, los octavos de final es lo mínimo que le piden a Jorge Almirón y por lo mismo tiene que sumar por lo menos 3 puntos este día jueves en Chile. Por lo mismo ha tenido que trabajar durante todos estos días pensando en el partido, pero con algunos descartes, algunos desfalques, como son el caso de Arturo Vidal y Leonardo Gil por acumulación de tarjetas amarillas, y también de algunos lesionados, como es el caso de Guillermo Paiva, y uno que iba a reemplazar a uno de estos dos futbolistas en la mitad de la cancha, que es Gonzalo Castellani. Esto ha hecho que Jorge Almirón tenga que modificar el esquema táctico. Él venía jugando con un 4-3-3 bien marcado, y a partir de aquello va a incluir un jugador ofensivo más en el mediocampo. Se pensó en un momento que podía ser algo similar a lo que hizo con Alianza Lima, donde jugó con línea de 3 zagueros, pero no, va a ir con un 4-2-1-3, donde el portero será Brian Cortés, el lateral derecho será Óscar Opaso, la dupla de centrales serán Alan Saldivia con Maximiliano Falcón, en la izquierda de la defensa estará Eric Bimberg, luego Esteban Pavés con Vicente Pizarro serán dupla de volantes, y delante de ellos como un creativo, como un enganche, como un 10, Carlos Palacios, dejando en ofensiva a Cristian Zavala por el sector derecho, a Marcos Volados por el sector izquierdo y a Damián Pizarro en el centro del ataque. Por supuesto, entrenó Almirón pensando en que va a tener que defender en algún momento, y por lo mismo le pidió a Zavala y a Volados que cuando no tuvieran el balón retrocedieran, y a Carlos Palacios que ayudara bastante a Damián Pizarro en la primera presión del equipo. Y por lo tanto, en muchas ocasiones del partido seguramente vamos a ver un 4-4-2 con Zavala y Volados en la línea de Pavés y de Pizarro, y a Palacios acompañando en ofensiva a Damián Pizarro. Valeu, José. Um abraço, amigo. Até a próxima. Vamos à arbitragem para a gente caminhar para esse final aí do nosso pré-jogo. O árbitro será Vilmar Roldan, o colombiano Vilmar Roldan, que apitou inclusive a final da Libertadores do ano passado, auxiliado pelo Alexander Guzmán e pelo Richard Ortiz, todos colombianos, e o VAR será o também colombiano Leonardo Mosquera. Bom, o Vilmar Roldan é um árbitro que é um dos principais do continente, se não o principal, por isso apitou a final da Libertadores. Um árbitro que, como a maioria ao longo da carreira, já colecionou algumas polêmicas aí, principalmente lá em 2017. Teve um caso em 2011 antigo, em que um jogador do São Paulo acusou o Roldan, o Juan, lateral esquerdo, de ser racista. Ele falou que foi cobrar ali pelos acréscimos e tal. Ele falou: sai daqui, macaco. Naquela época deu muita confusão isso. E ao longo desses últimos anos, enfim, ele teve algumas polêmicas, né? Inclusive nas Copas das Confederações de 2017, Alemanha, no jogo entre Alemanha e Camarões. É um árbitro que, como todo árbitro muito experiente, ele normalmente não é querido, né? Porque, enfim, é um árbitro aquele tipo de árbitro que só ele sabe, só ele é bom, ele não quer ouvir ninguém, ele já ignorou o VAR algumas vezes, não recentemente, mas lá atrás. É um árbitro que, enfim, ele gera muita divergência, mas não há como negar que é um dos mais experientes hoje do quadro da Conmebol e que ele tem capacidade para fazer uma boa arbitragem.
né? Na final da Libertadores mesmo, muita gente não gostou da arbitragem do Roldan. Enfim, que hoje seja diferente, que ele possa fazer um bom trabalho, um trabalho justo, acima de qualquer coisa. Roldan já apitou 8 jogos do Fluminense com 5 vitórias, nenhum empate, 3 derrotas. Né? O último jogo foi justamente a final da Libertadores, o jogo anterior tinha sido a derrota para o River Plate lá no Monumental de Núñez. Foram jogos do ano passado, não teve Sport Cristal, ele também apitou a vitória do Fluminense fora de casa lá em Lima. Bom, enfim, que ele possa fazer o mínimo, né? Que é um bom trabalho. Pra gente fechar aqui, super transmissão Jornada KTO 1902, direto do estádio Monumental. Eu e Fio, né? O Gabriel tá de casa, o Gabriel Amaral tá de casa porque infelizmente não pôde viajar, acabou ficando doente às vésperas da viagem, mas está se recuperando, evoluiu bem, então estará conosco mais tarde fazendo a narração de casa, né? Do estúdio, e nós aqui do estádio, né, abrindo aqui o pré-jogo, todas as informações dentro e fora do estádio, aquela cobertura especial que você já está acostumado no Jornada KTO 1902 com mais uma super transmissão, e a gente espera vocês. O jogo está na transmissão da ESPN, do Star Plus. Você pode assistir o jogo lá tranquilo, mas deixa o áudio com a gente. Transmissão voltada para você, torcedor tricolor, de gente que entende de Fluminense, gente que respira o Fluminense 24 horas por dia, que sabe o que está falando. É muito importante você deixar o áudio conectado na nossa transmissão. E aí a gente certamente vai se encontrar por lá. E se Deus quiser, com uma vitória nesta Copa Libertadores, a primeira vitória do Fluminense seria a primeira vitória do Fluminense fora de casa. Beleza, pessoal? Nos vemos mais tarde. Um abraço.